Boa noite, meus amados irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida neste momento e que neste culto que nós prestamos a Ele possa ser exaltado, bendito, louvado, onde quer que nós estejamos. Nós somos o povo que foi libertado pelo amor de Deus em Jesus Cristo e por isso nós estamos alegres. E eu gostaria de ler um texto que se encontra no Salmo 116, do versículo 1 até o versículo 14. Salmo 116, do versículo 1 até o 14. E o salmista começa dizendo assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples, achava-se prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Meu amado irmão e irmã, esse é um final de semana especial para nós. Na sexta-feira, a nossa igreja, pela graça do Altíssimo, completou 88 anos de organização. E por isso nosso coração se enche de alegria. E nós louvamos a Deus por todos os seus benefícios para conosco. 88 anos da IPI de Alpinópolis. E mesmo em meio às excepcionalidades impostas pela época na qual nós estamos, e não são poucas, uma delas, por exemplo, é o de não podermos ainda estar reunidos na normalidade da comunhão da igreja, nós podemos tomar como nossas as palavras do salmista no Salmo 116. Podemos nos alegrar em Deus. Certamente podemos afirmar também que Deus tem ouvido as nossas orações, que Ele tem nos livrado do mal e que pelo seu profundo amor e misericórdia nós temos podido desfrutar de paz e sustento do céu sobre as nossas vidas. À semelhança do salmista, podemos também nos questionar: que daremos nós ao Senhor por todos os benefícios para conosco? Certamente há muito o que agradecer. E pelo grande amor de Deus, nós podemos tomar posse do cálice da salvação que nos foi proporcionado através do sacrifício do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E como consequência disso, podemos invocar o nome do Senhor através desse novo e vivo caminho. E por fim, podemos como consequência cumprir os votos que fazemos ao Senhor, não pela força que é naturalmente nossa, mas por aquela que é dotada pelo Altíssimo, na habitação do Espírito Santo em nós. Aleluia! E nesses 88 anos, todos nós que somos personagens dessa história há mais ou há menos tempo, certamente podemos trazer aos nossos lábios alguma experiência abençoadora que Deus nos proporcionou viver na comunhão da igreja. E é por isso que eu gostaria, para iniciarmos o nosso culto deste domingo, de orar agradecendo a Deus por todos os benefícios para conosco. E também de chamar a nossa irmã, a diaconisa Eliane Morelli, para contar um breve testemunho do sustento de Deus em sua vida. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, de mesmo em meio a tantas dificuldades, podermos esperar
certamente no socorro do Senhor. Porque o Senhor é um Deus que não mente, é um Deus que é fiel para cumprir totalmente aquilo que promete. E a tua palavra nos garante que tu estarás conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós te louvamos, ó Pai, por essa noite que, embora diferente daquilo que havíamos planejado, pensado, intentado, é uma noite de festa, uma noite de gratidão, uma noite de alegria, onde nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor seja glorificado em todo o tempo, que nessa noite cada um de nós, independente de onde nós estivermos, mas unidos de coração e de alma, possamos prestar ao Senhor o culto, o louvor, que é devido ao nome do Senhor. E que o Senhor seja bendito, louvado, exaltado, glorificado em nós, através de nós e apesar de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a nossa irmã no testemunho. A paz do Senhor, irmãos. Desde muito pequeno, eu aprendi o Salmo 23 na escola dominical. E é um dos textos que, ao meu ver, é o texto mais lindo da palavra. Eu acho ele muito completo. E eu sempre medito nesse Salmo 23. E ele sempre me traz muita paz. E há uns 4, 5 anos atrás eu comecei a ler esse texto também, na versão A Mensagem. E ele fala assim: ó Eterno, meu pastor, não preciso de nada, né? E também ouvindo o Projeto Sola, a música 23, fala: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E chegando agora nesses dias de pandemia, nesses dias que parece que o mundo está de cabeça para baixo, é uma das coisas que me deu assim muita alegria, que eu fiquei muito contente com o Senhor, é de ver como que Deus vem trabalhando esse texto por muitos anos no meu coração. E às vezes a gente tem um texto, alguma palavra do Senhor, que naquele momento às vezes a gente nem entende. Mas vai chegar um momento que aquilo lá é muito importante, está gravado na sua alma, que vai facilitar a sua caminhada, vai te trazer paz. E falando em paz, outro texto que está assim latente na minha mente nesses 2 meses que nós estamos vivendo esse tempo novo, né? É de Filipenses 4, 7, que é: e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz a gente não entende. O mundo está lá, de cabeça para baixo. As coisas estão ao nosso redor, de cabeça para baixo. Tudo confuso. Mas nós temos uma paz que excede todo entendimento. E o meu desejo é que cada irmão e cada irmã esteja vivendo essa paz. Que essa paz esteja transbordante no coração de vocês. Aleluia! Como é bom nós podermos testemunhar, compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida. E certamente Ele tem sido o nosso sustentador, a nossa rocha, o nosso Redentor. E por isso, porque Ele é digno de receber toda adoração, toda honra e todo louvor, nós vamos agora cantar, você aí e eu de cá, louvores ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos na casa do Senhor e confesso que é um pouco estranho, né, nós olharmos para esses bancos todos vazios, né, mas nós queremos que o Senhor está com cada um de nós, né, neste momento complicado, né. Nós sabemos que nosso coração fica um pouco receoso, um pouco aflito, né, às vezes com dor, com tristeza. E essa música que nós vamos cantar é um convite para que nós entreguemos tudo nas mãos do Senhor, né? Aqueles que têm sede
venham beber da água que Deus dá. Entregue todas as suas dores, todas as suas aflições na mão do Pai. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o teu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Profundas no coração. Profundas no coração. Tão profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Nós podemos entregar as nossas mazelas ao Pai confiantes, porque Ele nos diz na sua palavra que Ele é um Deus de amor e que Ele nos ama. Por isso vamos cantar: Deus me ama. Mesmo sendo assim, um pobre pecador, Deus me ama.
mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Pai, obrigado por este amor, Deus, por essa certeza de que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, ó Pai. Nós queremos aqui te entregar todas as nossas mazelas, ó Pai, todas as nossas falhas, todas as nossas dores, as nossas dificuldades, Senhor. Que o Senhor esteja tomando conta de cada um, ó Pai, que o Senhor esteja tomando conta de cada coração, ó Pai. Que o Senhor esteja nos sustentando, ó Pai, nos sustentando como indivíduos, Pai, nos sustentando como igreja, Pai. Que o Senhor seja sempre o cabeça, esteja sempre à frente das nossas decisões e das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, render louvores ao Deus da nossa salvação. E hoje, numa data tão significativa, especial, como é bom nós podermos nos lembrar de que Ele é o socorro bem presente na nossa vida. Mas ainda é maio. E maio, embora estejamos numa data festiva especial, é um mês que nós nos propusemos a falar sobre Deus e família, né? Ou a bênção de Deus de vivermos em família. Não poderia ser diferente, tendo em vista de que hoje é o último domingo do mês, e vamos falar a respeito de família. E eu gostaria de te convidar a você para abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 12, do versículo 46 até o 50. Mateus, capítulo 12, do 46 até o 50. E diz assim a palavra do Senhor. Mateus 12, 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão,
irmã e mãe. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bendito, te louvamos pela tua grandiosa presença, benfazeja e abençoadora. Te pedimos que nessa hora, em nome de Jesus, tu venha sobre nós com graça, poder e misericórdia, abrindo a nossa mente e o nosso coração, para que a tua palavra seja efetiva no seu propósito, na vida de cada um de nós. E que em tudo o teu nome seja exaltado. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Meu amado irmão, a maioria das pessoas gosta de viver em família. Essa é uma condição que atinge quase a totalidade dos seres humanos. Família é tão importante que, em alguns casos, nós até nos orgulhamos dos defeitos que essas famílias têm. Quem já não ouviu dizer que fulano é teimoso como pai, ou é briguento como tio, dentre outras qualificações que nós certamente já devemos ter ouvido por aí. Existem famílias muito famosas no mundo. Nós temos no Brasil a família descendente da coroa, os Orleans e Bragança. Nos Estados Unidos nós temos a dinastia dos Kennedy, e etc. Famílias que nós poderíamos elencar aqui sem fim. Eu não quero falar dessas famílias hoje. Na realidade, o alvo da nossa observação e da nossa meditação é a família de Jesus Cristo. Jesus tinha uma família que o amava, contudo fez uma declaração que deve ter chocado os seus familiares naquela ocasião. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos os parentes, os familiares de Jesus o visitando numa determinada situação. E encontraram-no com muita gente, como ele costumava fazer quando estava ensinando. Ainda estavam fora da casa, quando alguém dá o aviso: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Talvez a expectativa de todos ali fosse que ele parasse tudo e fosse lá fora atendê-los, ou ainda que os mandasse entrar sem pestanejar. Mas o que Jesus fez, queridos, foi completamente diferente. Jesus não fez isso. A única coisa que Jesus faz aqui foi perguntar: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Antes, porém, de qualquer resposta, ele mesmo disse aos seus discípulos que seus discípulos formavam a sua família, como nós vemos no versículo 49 do capítulo 12 de Mateus. Hoje nós celebramos o aniversário da nossa igreja. 88 anos da IPI de Alpinópolis. E igreja é essencialmente família. Mesmo que não tenhamos todos os mesmos laços sanguíneos, o mesmo DNA, nós fomos conquistados pelo sangue que nos unifica, que foi derramado na cruz, que é o sangue de Jesus. E por isso, Jesus, sendo também um ser humano, como nós o somos, que encarnou e que viveu uma vida comum, como a nossa, com a exceção do pecado, tinha também os seus vínculos familiares. Jesus tinha mãe, Jesus tinha irmãos, Jesus tinha pai, como qualquer um de nós, que somos humanos. Entretanto, meu amado irmão, nesse episódio especificamente, nós vemos Jesus colocando a realidade do conceito do reino de Deus sobre a família à tona. Sendo Deus, Jesus vai além do esperado quando alguém o interrompe para anunciar a chegada de sua família. Como eu disse, a expectativa de todos seria talvez de uma interrupção imediata para que ele fosse atender a sua família. Mas Jesus vem e surpreende a todos quando subverte todas as expectativas, fazendo a seguinte pergunta, que mais uma vez eu vou colocar: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Jesus lança uma pergunta que ele mesmo responde, ampliando e muito o conceito de família. É sobre essas novas fronteiras lançadas por Jesus que eu gostaria de meditar com os amados irmãos nessa oportunidade. O primeiro modelo transposto por Jesus naquela ocasião foi que o parentesco na família de Deus extrapola os laços sanguíneos. Olha o que diz o versículo 47 e 48. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu, ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Certa vez
Eu vi uma história em que um pregador estava falando num país chamado Uganda, no leste africano, num programa de verão missionário, e enquanto ele estava estudando em uma faculdade ali, ele estava nesse programa. E ele dizia que as pessoas nas igrejas tinham uma palavra similar ao Novo Testamento para a comunhão. A palavra era harambe, que é o dialeto que eles usam lá. E essa palavra, harambe, utilizada pelos uganeses, significava quando dois homens, dois seres humanos, caminhavam carregando cargas pesadas, ou seja, dividiam as cargas. Harambe significa carregar juntos, significa dividir a carga. A comunhão, queridos, ocorre quando a igreja coloca os meus ombros ao lado do seu. Quando eu e você caminhamos juntos, quando nós compartilhamos as cargas do Evangelho. Quando Jesus faz essa afirmação chocante aqui, diante dos seus espectadores, na realidade, Jesus não está desdenhando da sua família, muito menos menosprezando-a. Paulo chega a afirmar em 1 Timóteo 5,8, que se alguém não cuida dos seus, especialmente de sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Obviamente, Jesus não estava fazendo isso. O que Jesus estava dizendo é que, muito além dos laços sanguíneos que nos unem, obviamente, a família de Deus se estabelece nos laços da fé. E diante da noção judaica da aliança, tal afirmação era difícil de ser compreendida. Para o judeu, a aliança que Deus fez com Abraão era uma aliança sanguínea, era uma aliança familiar. De fato era assim. Deus disse para Noé, lá em Gênesis 6,18, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Era uma aliança feita com a descendência genética, com a descendência sanguínea. Mas Jesus, queridos, diz que na nova aliança, tais valores já não trazem garantia de herança com Deus. Aquele velho ditado, filho de peixe, peixinho é. Na nova aliança não é assim. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Hebreus capítulo 10, versículo 16. Não era mais agora, na nova aliança, uma aliança subsistente no DNA das pessoas, no sangue, mas no parentesco da fé. Jesus, ele vem dizer que agora, para ser de fato pertencente à família de Deus, à sua família, era necessário crer na palavra daquele que o havia enviado. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Sem nenhum desprezo à sua família, Jesus vem estabelecer um novo paradigma que estaria em vigência desde a sua vinda. Os laços mais caros a nos unir, queridos, são os laços da fé. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Atos capítulo 2, versículos 38 e 39. Pertencer à família de Jesus não está necessariamente ligado a pertencer à família X, ou à família Y, ou à família Z. Nem mesmo ainda estar por gerações ligado a uma igreja, a uma denominação. Estar ligado à família de Jesus está em ser chamado para uma aliança de fé, onde Ele nos faz ter tudo em comum. Queridos, o nosso Senhor nos propõe também uma nova possibilidade. Ele não só rechaça
a consanguinidade como fator primordial, como também estende o parentesco na família de Deus a todo aquele que nele crê. Olha o que diz o versículo 49 e também Efésios capítulo 2, do 8 ao 16. Mateus 12, 49 diz assim: e estendendo as mãos para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Efésios capítulo 2, do 8 ao 16 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Eu não sei qual foi a reação dos familiares de Jesus, mas com certeza, meu amado irmão e irmã, a dos discípulos foi boa. E ele foi mais longe. Além de considerar os discípulos da época os seus familiares, Jesus afirmou que qualquer um poderia ser da sua família. E que verdade extraordinária Jesus nos traz. Não importava mais cor, nem raça, nem classe social, beleza ou sobrenome, nada disso tinha mais valor. Jesus disse: quem fizer a vontade de meu Pai faz parte da minha família. A primeira coisa que podemos ver pelo texto de Atos 2, no verso 44, é que os que criam estavam juntos. Eles compreenderam, como diz o texto de 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, que era entre os próprios judeus uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido, isto é, que andavam pelo Espírito na presença do próprio Deus. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que antes eram fariseus ou saduceus estavam agora juntos. Os que antes eram escravos ou livres, bárbaros, citas, homem, mulher, não importava mais. Agora, o que importava era estar em Cristo. A inimizade havia sido desfeita na cruz. E pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia! Os que criam estavam juntos. Eles estavam juntos porque tinham algo em comum. E não somente algo, mas tudo em comum. Tudo em Cristo. Tudo em comum. Não mais viviam vidas individuais, propósitos individuais, ambições e realizações pessoais. Agora, todos esses tinham um só caminho, um só coração e uma só alma. Como diz o texto, da multidão dos que creram, era só um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Atos capítulo 4, no versículo 32. Se somente os nossos bens forem repartidos, após fazermos isso, acabaria a comunhão, a não ser que continuássemos repartindo. O que eles tinham em comum era uma pessoa, um corpo, uma fé e uma esperança eterna. Não eram os bens. Muitas vezes as pessoas dão muita ênfase no repartir tudo.
Na realidade, eles já tinham tudo. E aquele resto que foi repartido era um mero detalhe. Esse, queridos, deve ser o princípio básico de alguém que diz crer, andar junto, ser família. E, meu amado irmão, a promessa do Pai é que tivéssemos em Cristo um mesmo caminho e um mesmo coração. Eu lhes darei o mesmo coração e um só caminho para que me temam todos os dias. Jeremias capítulo 32, versículo 39. O propósito do Senhor, como corpo de Cristo, é que estejamos juntos e que tenhamos tudo em comum, principalmente no que diz respeito às coisas espirituais. O nosso coração e a nossa alma têm que ser um só. Amando uns aos outros, perseverando unânimes, perdoando uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando uns aos outros, edificando uns aos outros, sujeitando-nos uns aos outros, preferindo-nos em honra uns aos outros, edificando-nos uns aos outros, estimulando uns aos outros as boas obras e, principalmente, recebendo-nos uns aos outros. Uns aos outros é ter tudo em comum. Este tudo é uma pessoa, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é tudo e é tudo em todos. Para quem iremos nós, queridos, se perdermos esse caminho? O que será da nossa vida? Se estamos no caminho, estamos juntos. Se não temos em comum as coisas espirituais, então alguma coisa precisa ser revista em nós. Um exemplo bendito disso é a caminhada para Jerusalém. Os caminhantes se encontravam no caminho, vindos de todas as regiões, todos com o mesmo propósito, com o mesmo parecer, rumando para o mesmo lugar. Esta unidade, ela está no Espírito e devemos guardá-la com toda a humildade e mansidão, porque os caminhantes nele não errarão. Se nós estivermos caminhando nele, fatalmente nós chegaremos lá. Como disse o apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o conceito familiar mais genuíno que nós podemos aspirar. O surpreendente Jesus afirma-nos que a aliança de Deus não está mais vinculada ao parentesco sanguíneo, mas na fé. Diz também que todo aquele que exercer essa fé torna-se parte dessa bendita família. Mas Jesus ainda, queridos, diz mais. Ele diz que o parentesco na família de Deus nos impulsiona para as boas obras. Olha o que diz o versículo 50 de Mateus 12. Porque qualquer um que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. E diz também o texto de Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eu gosto muito de ilustrar essa realidade de uma forma muito prática. Será que você acreditaria no eletricista que não consegue trocar uma lâmpada? Será que você acreditaria num homem que se diz um excelente piloto, mas que não consegue estacionar um automóvel numa vaga de garagem? Será que você acreditaria em alguém que se diz matemático, mas que não sabe o resultado de 8 vezes 8? Talvez Tiago também aqui, ele coloca para nós, quer saber como é que uma pessoa pode dizer que tem fé, mas não possui uma obra, nenhuma sequer, para poder provar essa fé. O problema é sério. O que Tiago está colocando é algo que nós precisamos ponderar no nosso coração. O que Jesus estava de fato dizendo é que o problema daquele povo era confiar irrestritamente na sua linhagem, no seu parentesco, e se esquecer dos deveres advindos da aliança com Deus. Eles confiavam demais nos seus estatutos e na sua descendência, mas não davam a mínima para o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, como já dizia Deuteronômio capítulo 24, 17. O tratamento justo com os servos era esquecido por eles, conforme nos orienta Paulo em Colossenses 4:1. Sem grosserias, como Paulo diz em Efésios 6:9. E Jesus vem aqui dizer, queridos, que o verdadeiro integrante da família de Deus é aquele que trata a qualquer um como gostaria de ser tratado.
É aquele que não faz acepção de pessoas por questões financeiras ou sociais e que busca o bem e a paz onde quer que ele vá. Por toda a epístola de Tiago, fica claro que o problema dos irmãos destinatários não era a ortodoxia ou a doutrina correta, mas a ortopraxia, ou seja, a doutrina na prática, a prática correta. Eles tinham problemas em fazer, mas não com crer. É um desafio também para nós hoje. Nós que enfatizamos tanto a salvação pela fé em Cristo Jesus e constantemente nos corremos o risco de esquecer que nossas obras serão julgadas. Paulo diz em 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Já concluindo, meus irmãos, a família é a primeira instituição ordenada e autorizada por Deus para manifestar em si mesma o propósito divino para a humanidade. Deus formou a família para nela representar a unidade vivida na sua trina existência. 3 pessoas, um só ser. Tanto na família de sangue como na da fé. Deus nos desafia a irmos além do esperado, a amar acima das circunstâncias, a espelhar nesse santo convívio a vontade e o caráter de Deus em nossas vidas. Mas especialmente na família da fé, Jesus nos mostra que é lá que nós temos a garantia da redenção, independentemente dos laços sanguíneos que nós podemos ostentar. Mesmo que eu não tenha família nessa terra, nós podemos nos lembrar sempre que na igreja do Senhor nós temos uma família construída em laços indissolúveis da fé que Deus nos dá. O Salmo 27, no versículo 10 diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E ainda em Isaías 49:15, pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. A Ele, o construtor e o mantenedor da família, o nosso Deus, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Eu queria orar pela sua vida neste momento. Nós estamos encerrando esse mês de exposições sobre a família, louvando a Deus porque nos deu duplamente o direito de viver em família, na família da fé, que é aquela que nos traz a redenção, que Jesus nos redime, e também na família de sangue, que são os nossos familiares. Talvez nesse momento de exceção, de pouco convívio social, nós tenhamos uma oportunidade ímpar de viver mais em família. Em alguns casos isso pode se tornar um desgaste, uma situação difícil, mas eu gostaria de orar por você, orar pela sua família, pelo seu lar e, consequentemente, orar por nós enquanto igreja. Estamos aí no meio dessa situação que não tem respostas concretas para nós, estamos aprendendo a viver e a nos adaptar com tudo isso que nos cerca. Eu creio que esse tempo não será muito longo, que Deus está trabalhando para que nós tornemos a comunhão de igreja de uma forma nunca vista, mais abençoados, mais firmes, mais conscientes daquilo que somos e de quem somos. Mas precisamos orar, porque Deus tem um propósito fundamental na família, seja ela da fé, obviamente, mas também nos laços de sangue. Deus deseja abençoar a nossa família, e muitas vezes o instrumento de bênção somos nós mesmos. Eu gostaria de orar pela sua vida, orar também pelos aniversariantes, lembrando do irmão da Ana Paula, que faz aniversário essa semana, para todos os aniversariantes, pela igreja, pelos seus 88 anos, que tem sido sustentada pelas mãos do Senhor. Vamos orar. Deus, nós te louvamos, ó Pai,
pelo grandioso privilégio que o Senhor nos concede em podermos ser igreja, independente de podermos estar no templo ou não, independente de podermos estar reunidos ou não, o nosso nome já está contado no livro da vida pelo sangue do Cordeiro. E por isso, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, o que me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nem o coronavírus, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nem a espada, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos restaurou, o Senhor nos fez de novo, o Senhor nos conquistou para vivermos em família. E a verdadeira família, que é aquela para a eternidade, sem nenhum demérito à outra, mas aquela que foi conquistada no preço de sangue da cruz, é a família da fé. Que o Senhor nos abençoe a valorizarmos esse parentesco que foi nos dado a preço de sangue, que possamos também, no meio dos nossos familiares, testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e de que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, exclusivamente por Ele. E que nós, enquanto igreja, estejamos sendo fortalecidos, moldados, abençoados, preparados, para que quando pudermos retornar, toda a honra, glória e louvor sejam dados ao Senhor, mais do que em qualquer tempo. Abençoa-nos, ó Pai, fica conosco, e que o Seu nome seja glorificado através das vidas da IPI de Alpinópolis. Obrigado por esses 88 anos e por tudo que o Senhor tem feito até aqui, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Te louvamos, te bendizemos, te adoramos no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa cuidar de você, que Deus possa trazer a completude daquilo que porventura venha lhe faltar, porque Ele é tudo aquilo que precisamos. Leia o nosso boletim, as informações que temos veiculado aí através dos nossos canais, tanto no WhatsApp, YouTube, Facebook, majoritariamente por lá. Nós estamos veiculando, justamente porque não podemos ainda estar reunidos aqui. Então fique atento, leia os boletins, leia os avisos e que Deus possa abençoar a sua semana no nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa de Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com cada um de vocês e com todo o povo de Deus que se acha espalhado pelo globo terrestre, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.